Você já reparou que tem sempre alguém por perto falando "ai, meu colesterol tá ruim"? Bom, isso acontece porque 40% da população brasileira tem o problema que é silencioso e pode ser gravíssimo para a saúde do coração. Esse é o assunto de hoje do Conexão Saúde, que vai desvendar tudo sobre o assunto colesterol e te contar como reverter a situação para viver mais e melhor. Eu te convido então, vem comigo! Olá, meu querido conectado, querida conectada, que alegria ter você aqui mais uma vez. 39º Conexão Saúde, estamos na 4ª temporada! Gente, é muita alegria receber você mais uma vez. Quem tá aqui há mais tempo já conhece. Quem não, seja muito bem-vindo, Marcela Moreira. E eu ando muitíssimo bem acompanhada. Adriane Maria Eduarda, sejam bem-vindas. Obrigada! Gente, nós temos aqui essa força tripla. Pra quê? Pra trazer o melhor pra você, assim como nosso patrocinador, a Farmácia Manipulari. Estamos falando de 20 anos de confiança, 20 anos de qualidade. Você pode realmente ficar tranquila e descansada que a sua receita, aquilo que o seu médico, profissional de saúde prescreveu, é o que vai chegar dentro do seu corpo e vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente está aqui graças à credibilidade da Farmácia Manipulari, não é, meninas? Com certeza. Porque é uma preocupação de levar informação que te faça viver mais e melhor, não só pelas cápsulas, pelo comprimido, mas também aqui, ó, pelo ouvido, pelo despertar da mente. Olha que legal, né? Então, se você precisa tá com a sua receita em mãos, aproveita, pega o celular, que eu sei que tá por aí, se você não estiver assistindo, inclusive no celular, e acessa o QR Code, que vai falar direto no WhatsApp da Manipulari. Vai ter ali um atendente especialista nesse tipo de atendimento para te dar todas as soluções possíveis. Você também pode acessar farmaciamanipulari.com.br e a gente entrega, então, para todo o Brasil, aqui direto do interior de São Paulo. Ó, confiança de olhos fechados, tá bom? Bom, Calma. calma! Conexão Saúde é Manipulari e Manipulari é Conexão Saúde. Gente, adoro. Elas aprenderam muito. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Quase 40 programas, tá dando aula aqui agora. Adorei. Meninas, nós estamos nessa euforia porque realmente estamos recebendo uma convidada de gala. Muito especial. Chiquérrima. E é assim, é uma sumidade, gente. Foi um cuidado mesmo de trazê-la aqui para conversar com vocês, porque é uma cardiologista extremamente reconhecida no Brasil e fora do Brasil. E a gente tem a honra de receber, então, a doutora Valéria Braille. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, que bom estar aqui com vocês. Muito bom. Esse projeto vosso de realmente informar é importantíssimo, né? Com uma mídia agora que fala o que quer, o que não quer, é muito importante que a gente tenha programas sérios e que realmente levem a verdade, essa verdade que a gente estava há pouco ainda comentando, que é muito entre aspas, né? Porque a ciência, ela é dinâmica. Exato. E conforme novos estudos, novas descobertas vão sendo realizadas, aquilo que talvez a gente acreditasse muda, a gente descobre que é diferente, né? Que não é bem aquilo, não é bem né? aquilo, e eu acredito que a gente tem que ser aberto, né? Aquela síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. Não, já não foi. pode. Né? Isso aí, desculpa o termo, até é uma burrice. Sim. A gente tem que se atualizar, evoluir, né? Eu sou formada em medicina, né? Sou médica, há 36 anos. Se eu fosse continuar tratando com aquilo que a gente aprendeu na faculdade, nossa senhora. Tem toda a razão. Não dava mais. O que né? sustenta a ciência é a curiosidade, né, gente? E o E que move a gente é essa curiosidade de continuar perseguindo e aprendendo e se dentro renovando. da curiosidade, realmente ter um olhar da mente atento e humilde. Verdade. Porque a gente tem que ter uma humildade para falar assim, puxa vida, a gente estava fazendo errado. E olha só, a gente está Muita ouvindo essa informação. pessoa falar, com mais de 30 anos de carreira, de um legado de uma vida inteira, de pai, de avô, Sim, de isso, pessoas que construíram a ciência do coração no Brasil
e ouvir isso, ter a humildade de continuar aprendendo. É uma honra pra gente mesmo ter essa conversa. Que saber que a medicina é feita de verdades talvez transitórias e que a gente precisa, não só a medicina, né, mas toda a ciência. Exato, né? exato. E tá tudo muito rápido, né? Então a gente tem que correr. Tá Quem que imaginava que o progresso. mundo fosse redondo, né? Que a Terra girava, né? E a gente descobriu que sim. né? O Galileu estava certo. Doutora Valéria, obrigada, viu? Eu que agradeço demais, assim, estar aqui com vocês, que são profissionais do nosso coração e da nossa confiança, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Acho que é importantíssimo. Com certeza. Eu vou começar, então, doutora, pelo elementar. A gente estava falando, inclusive, que às vezes a gente acostuma com os termos, com as palavras, a gente acha que sabe e não se atenta. Então, assim, conceitua pra gente o que é o colesterol e o que é esse diacho do colesterol bom e o colesterol ruim. Tá. Então, vamos lá. O colesterol nada mais é do que gorduras, tá? E essas gorduras, elas advêm de alguns lugares. Uma porcentagem nem tão grande, a alimentação representa mais ou menos 25% do colesterol que a gente realmente tem. Pouco, né? Pouco. Depois, mais à frente, a gente vai falar, então não preciso fazer dieta de colesterol, né? Pera lá. Não. O colesterol que vem de fora é mais ou menos 25% do que a gente ingere. Tá. E o nosso corpo produz colesterol, que é um lipide, né? Que conhecido popularmente como gordura, tá? Porque o lipide, ele é um componente importante para o reparo das células, para a formação de vários hormônios e várias enzimas e substâncias que o nosso organismo precisa. Então, realmente, a gente precisa de gorduras, de lípides no nosso organismo, tá? Então, fala assim, é que nem falar assim, não precisa de proteína, não precisa de carboidrato. Não, a gente precisa de tudo. Sim. Né? A gente não faz uma casa só com areia. A gente precisa de areia, tijolo, água, cimento, tudo. E o nosso corpo também. Então, precisa de colesterol? Vixe, precisa. Acontece que, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, existem algumas pessoas e algumas situações que esse colesterol, essa quantidade de gordura que vai circulando no nosso organismo, começa a ser de uma forma exagerada. E nem tão pouco exagerado, mas muito depende do que é que o seu organismo faz com aquilo que está circulando, né? Tem gente que pode ter colesterol mais alto e não vai ter repercussão nenhuma. Mas tem gente que tem colesterol que, teoricamente, se a gente fosse analisar ali no limite de segurança, né, do que o laboratório passa, estaria até normal para baixo. E tem um monte de problema cardiovascular. Então, é isso daí que a gente pega um pouco na fala, né, das verdades transitórias. Não é um padrão. Depende do funcionamento de cada organismo. Depende do funcionamento de cada organismo e dessa questão que hoje em dia está muito em moda, né, da própria genética que a gente tem e da epigenética, que é o ambiente o ambiente que a gente vive, né, que nos circula, e esse ambiente também influencia. E o ambiente não é só aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira, aquilo que a gente passa na pele. Não nos esquecermos de um negócio chamado estresse. As emoções também contam, né? Este também faz parte da epigenética, que de repente você com estresse, você vai liberando um monte de substâncias tóxicas, né? Que também vão alterando todo o seu metabolismo e deixando essas células todas loucas, né? E eu falo assim, nossa, que bom, né? Então tá, essa doutora Valéria Braille veio aqui hoje falar e a gente vai entrar abobrinha e sair chuchu, porque então o que fazer, né? Não, para começar, eu não quero dizer que o que eu vou dizer é uma lei, né? A gente continua sendo um estudioso, vendo para onde que a ciência vai,
Mas para quem realmente tem problema de coração, existem até hoje algumas regras pontuais que a gente tem que seguir. Sim, sim. Até que se provem o contrário. Sim. Né? O ditado que temos para hoje é isso. E tem funcionado. Tem funcionado, né? Talvez não funcione para todo mundo. Em muitas situações pode ser até um exagero para alguns pacientes, mas também quem rege essas diretrizes tem que ter um parâmetro, né, gente? E quando você fala de saúde populacional, você tem que fazer uma margem de segurança. É melhor eu errar para mais do que para menos. E, vamos dizer assim, dar medicar remédio a mais e não deixar ninguém de fora do que ser muito restrito e falar assim, puxa vida... As pessoas continuarem morrendo por conta de complicações. Se aquele ali tivesse entrado, ele não teria tido tanto problema. Então, quando a gente pensa em diretriz, fala assim, nossa, mas esse daí tá precisando? Por isso da medicina individualizada. Né? E um bate-papo muito sério e importante com o seu cardiologista e com o paciente, para você chegar numa estratégia individualizada dentro de uma diretriz que não foi feita assim aleatoriamente. Foi feita com base em muito estudo, em muitas discussões, claro. É complexo. Doutora, mas a diferença, eu fiquei eu não falei ainda. Do ruim. Explica pra gente. Então é assim, o colesterol como um todo, e aquilo que eu já disse, né, ele é necessário e tudo mais. Quando a gente ingere a gordura, ou mesmo essa gordura que é produzida no nosso organismo, ela precisa de carregadores, né? Então, que são as lipoproteínas, que a gente conhece como colesterol HDL, colesterol LDL, e tem também o colesterol VLDL, que é menos falado, e tem outras lipoproteínas também, que são pouco conhecidas, e tem uma outra bandidinha também que chama LPAzinho pequeno, que ela é mais perigosa ainda do que o que a gente chama do ruim. Então, para vocês terem não esquecer mais. O HDL, colesterol, é o colesterol bom. Ok. Então, lembrar é fácil. Olha, o H é de herói. Ui, é boa. Né? Então, o H é do herói, o herói é bom. O LDL é o ladrão. É o ladrão. Ladrão, né? Ele é o ruim, ele é o perigoso. Certo. Tá? Por quê? Olha aí, o Luim. É o Luim. A gente vai lembrar também, né? Então, o HDL herói e o LDL, que é o ruim, que é o ladrão. Certo. Tá? A molécula do LDL, ela é uma molécula pequena e ela tem a capacidade de entrar dentro da nossa artéria. Ela entra ali e começa a formar ali um processo inflamatório, como se fosse uma ferida, tá? Zanga, fica ali aquela coisa. E não é também na superfície da artéria. A artéria é uma estrutura que ela tem várias camadas. Então, ele penetra nas camadas mais profundas e vai se formando ali um processo inflamatório que gera uma ferida, que é o que a gente chama de placa de ateroma ou placa de aterosclerose, tá? Que aí forma aquela placa que vai começar a dar problema de obstruir o fluxo do sangue pela célula. Que interessante. Porque ela vai fechando, né? Não é que ela vai fechando. A placa, ela vai abrindo como se fosse uma verruga. Ah, tá. Então, uma obstrução tem o vaso, e aí fica aquela protuberância. Tá? Até aí, tudo bem. Até aí, o sangue consegue vai, passar, né? No meio do caminho tinha uma pedra e vai. Se você insistir, né, na ingestão dessas proteínas, dessas gorduras
ruins nessa formação. Porque o seu organismo, a partir do momento que você come alguns tipos de gorduras que não são tão desejadas, eles produzem esse LDL, Uhum. né? Que vai se depositando. Que vai se depositando. Então, quanto mais aporte tem, mais vai fazendo. Aí, essa berruga, de certa forma, Uhum. essa placa, ela vai ficando super, hiper inchada, até que tem uma hora que ela rompe. Como se fosse uma ferida, tá? Uma espinha que se rompe, um machucado que abre. Um furúnculo que abre. Quando ele se abre, Certo. o organismo, o sangue, que tem células, né, que nos defendem, e inclusive fatores de coagulação, porque se a gente faz um machucado, o que o nosso organismo faz imediatamente? Manda aquele parar. monte de fatores de coagulação, plaqueta, para estancar o sangramento. Lá dentro do nosso organismo é a mesma coisa, da artéria também. Então, houve aquele rompimento, fala assim, nossa, aqui tem um machucado. Recrutam aquela série de plaquetas e de fatores de coagulação para estancar. Na hora que estanca, forma o coágulo. Na hora que formou o coágulo, gera um infarto, um AVC, né? Um acidente vascular. Acumulativo, Olha, né? então, né, olha que eu pensava que a gordura em fosse si, crescendo, ou que ela entupisse, como se fosse um cano que parou alguma coisa ali. Não. Então, não, na verdade, é um processo cumulativo que o coágulo é uma consequência. Por isso que, assim, via de regra, o tratamento para quem tem problema de circulação, né, arterial é controlar o colesterol e tomar, né, digamos assim, o AS, né, a famosa aspirina, que evita esse processo de formação desse coágulo, né, para você, num primeiro momento, ter uma chance disso daí não acontecer. Entendi, de não ter obstrução. Já o colesterol bom, o HDL, certo, ele faz uma varredura desse LDL que está ali circulando. Ele funciona como se fosse uma vassourinha, olha, limpando, não deixando ele entrar para formar esse Então tem que ateroma. estar alto ele. O ideal é ele estar alto, né? Porque o bom, para poder combater o mal. Para poder varrer. E o ruim. VLDL? O VLDL, ele é intermediário, né? Ele é um pouco menor do que o LDL e a porcentagem dele no organismo é menor. Por isso que ele não tem tanto peso. O que de fato importa é verificar o LDL e o HDL. Ô, doutor, e os nossos exames? Quais níveis bons de colesterol? Então, o total? Vamos lá. Do ruim e do bom? Como a gente já falou também, vai depender muito do que cada organismo faz com aquilo, né? Quem tem, por exemplo, o principal fator para doenças cardiovasculares é o seu histórico familiar. Então, já quem é de uma família onde todo mundo teve problema de infarto, todo mundo teve problema de AVC e tudo mais, tem que ter um olhar mais atento a isso, porque já tem uma genética que te favorece a isso. E ainda se você, dentro dessa genética, aí, colocar algumas outras pimentas, né, como tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse, alcoolismo, falta de sono, né? Que hoje em dia a gente já sabe que realmente afeta muito tudo isso daí. Aí é o combo perfeito. É uma fogueira, né? Bom, via de regra para a população. A gente nem liga tanto para o número do exame que a gente vê do colesterol total, tá? Mas vamos dizer um número assim, 200. O que precisa realmente ser observado para quem não tem nada, para quem não tem diabetes, para quem não é obeso, para quem assim, não tem histórico, pessoal novo, né? O nível do HDL colesterol, o que é o bom, aceitável, bacana, seria acima de 45, tá? E o LDL, que é o ladrão, que é o ruim, até no máximo 120, 130, tá? Então essa é a regra para quem é normal, tá? Se assim podemos dizer, né? Adversas. Se você... porque existem algumas classificações, né? Então, você até coloca o paciente
no score, né, numa tabela. É hipertenso, tem quantos anos, tem histórico familiar, tem isso, tem aquilo. Já tem alguns exames vasculares que mostram o início de formação de placa. Então, você vai classificando a pessoa como riscos, né? Risco 1 é que não tem risco, risco 2 é risco intermediário, risco 3 já é um risco alto e tem até o risco 4, que é o muito alto, né? Então, o risco 1 seria isso, HDL 45 e LDL até 120, 130. Já no risco intermediário, que a pessoa já tem mais idade, porque a idade também é implacável, né? Uhum. Então, primeira coisa que você coloca lá, para homem acima de 45, mulher acima de 55, difícil, você já ganha um pontinho. Entendi. Né? Deterioração Envelhecimento natural do organismo. corpo. Né? Processo de degeneração. Então, você já ganha um pontinho. E aí vai somando a outros fatores, né? Mas, por exemplo, quem é um risco intermediário, não se admite mais um LDL até 120, 130. Já é alto. Já é alto. A gente preconiza que seja abaixo de 100. Uhum. Então, por exemplo, assim, também via de regra, quem já é de uma família que tem muito diabético, que tem muito hipertenso, que tem muito obeso, que tem parente que já teve um infarto ou precisou de algum procedimento, tipo angioplastia, cirurgia do coração e tudo mais, você pode meio que pôr, né, assim, a barba de molho, né? Não precisa ser 80, 100. Pode ser que você já seja um intermediário, né? Então, 100 de LDL para baixo seria melhor. Ok. O HDL, tudo aquilo que for acima de 45, 50 é ideal. Uhum. Mas tem um problema aí. O HDL, ou você tem ele bom, ou você não tem. Não tem o que se faça. Porque até hoje, apesar da gente falar que, logicamente, atividade física, principalmente, boa alimentação tal, vai aumentar o HDL, não é um fato. E todos os estudos e trabalhos em tentativas de se terem medicamentos que aumentassem o HDL não foram com sucesso. Eles aumentavam o HDL, mas tinham muitos efeitos colaterais em outras áreas. Então, nossa, o olhar é sobre o LDL mesmo. No momento é o que temos para mexer. Sim, né? Porque realmente tem as estatinas, que é conhecida, né, da população, que são... Os dois, só te cortando, o HDL e o LDL são produzidos no mesmo lugar, como funciona? Tudo no fígado. Tá. E qual que é a periodicidade dos exames, doutora? Ideal? Aí também depende. Se você é uma pessoa que tem hábitos de vida normal, não tem histórico familiar, costuma fazer os seus exames, estão ok e tal, acima, vamos dizer assim, né? Para quem não tem histórico familiar, acima de 35, 40 anos, vê como é que é o seu perfil, tal, tá ok, tô indo legal, uma vez por ano, tá ok. Agora, quem já tem um histórico familiar pior, né, comprometido, obesidade, sedentarismo, estresse, apneia do sono. Nossa, gente, bom alerta. A gente precisa realmente, assim, fazer um check-up, ver como é que tá. E talvez de 6 meses a cada 9 meses, se não estiver muito legal, ir fazendo esse acompanhamento. Agora que vem o X da questão. Se você for um alto risco, ou seja, você já é hipertenso, já é diabético, você já tem... Fuma, bebe, tem placa já nas carótidas, das aortas e tudo mais, aí o nível do LDL colesterol tem que ser abaixo de 70. Então, a gente sai do normal, né, de 130 para um 70, que é 50%. Então, inclusive, a conta é essa daí. Ou você tem que reduzir ele abaixo de 70, ou uma redução de 50% do seu LDL inicial. Nossa. Porque se você, espontaneamente, já tem um LDL que seja lá 100, 105, 110,
Mas você vai fazer os seus exames, você metabolicamente está completamente comprometido. Você já tem placa nas carótidas, Tem diabetes, Já tem que reduzir. O 70 para você não Já. vale mais. O que vale é uma redução de 50% do seu LDL 50. inicial. Então, se você tinha ali um LDL de 100, naturalmente, mas aquele seu LDL de 100, Tem peso. para né? você, É está alto. fazendo você já ter placas de gordura e etc. Uhum. Nossa, Então por tem que isso ser daí drástico, nossa. né? É. Ô, doutora, você falou o HDL, você falou quem tem bom tem, quem não tem, não tem. Eu sou, acho que favorecida porque o meu é muito bom. Graças O meu a acho que é Deus. 60, 65. Mas tem algum fator, assim, porque o meu é bom e o seu pode ser ruim? Tem alguma Principal diferente? fator é o genético. Sorte. Só genética. Não tem nada que... Por enquanto, que a gente possa fazer, não. Foi o que Tá. ela disse. É. que não. Agora tem, desculpa, algumas coisas assim. Que controverso, o pessoal às vezes ri, chacoteia e tudo mais. Mas, por exemplo, ômega, que a gente estava falando de gordura boa, gordura ruim e tal. As gorduras, como eu disse no começo, elas são boas, elas são necessárias, nós precisamos. O que não é bom principalmente é a gordura que vem de fora. E hoje em dia, antigamente era da vez, né? Da manteiga, da banha, Sim. dessas Ah, coisas assim. Porco. Agora, as das vezes, né? São as gorduras, entre aspas, sintéticas e ultraprocessadas. Processadas. Que vem de bolacha. Que são os que inimigos vem de- desse colesterol. E que Nessa- nos provocam essa inflamação que vai também dar esse desarranjo todo, fazer com que a permeabilidade do nosso vaso fique fragilizada e propicie que essas moléculas de gordura penetrem nele, Uhum. porque é sempre uma via multifatorial, né? Sim. Você tem ali a molécula circulando no seu organismo, mas se você tiver uma parede boa, ela não vai Ela penetrar. não vai. Mas E não vai aproveitando machucar. a pergunta da Maria Eduarda, ela, tudo ótimo nela, mas se ela começar a se alimentar mal, não praticar esporte, ela pode também, Ela pode, né? talvez, o HDL dela não vá abaixar, mas vai aumentar o LDL, que é o ruim. É ruim. Ela Vai vai mais ou menos. aumentar o triglicérides, que tem muito a ver com a ingesta de carboidratos, que na hora da metabolização, o organismo guarda na forma de gordura. não é porque o meu é bom que eu não tenho Ela que... vai brincar com a sorte. Que Então, ela porque eu falo tem. assim, tá olha, com a sorte. Eu falei assim, a alimentação é responsável por 25%. Ok. É pouco, né? Então tá, É, gente, não. vamos comer, Todo, né? Então tá. Só que, se você tiver uma predisposição, se você tiver com o seu organismo todo inflamado, com essa porosidade aí dos vasos das artérias e tudo mais. Aumenta Um rapidinho. sono comprometedor. Você tá desarranjado. É. Aí você, além disso, você peca Senta ainda os- na dieta, gente, é somatório. Chuta pra longe. É. Porque, na verdade, o que a gente tem controle é sobre essas questões. Não. Sobre os outros 75%, é o que a gente tá falando, é a sorte. E É. convenhamos, 25%, beleza. Só que 25%, né? álcool. Mas Aí depende do tanto que junta, exato. 25% de um montão é um montão. É. 25% de Ô, uma doutora- xícara é uma ô, doutora xícara. É o Sim, equilíbrio, né? é. Tipo assim, um lanche uma vez por É, mês, tudo não bem. vai Come render. todo dia. Sim. É. Não, mas o que muito acontece, fala assim, mas eu não como lanche. Doutor, eu como lanche só no sábado. Então, no sábado come o lanche. No domingo come Pizza. o macarrão. Depois à noite a pizza. Na segunda-feira, vamos tomar um açaí com creme de leite. Opa, com leite condensado, com isso, né? Então, Quarta-feira, uma isso, cervejinha. batata frita. E não sei o Aí que. ferrou tudo. É um aí- estilo de vida, um estilo de alimentação inteira É. baseada nisso, né? Então, eu falo assim, o sanduíche você come uma vez por semana, tá? E quantas vezes você come lasanha? Quantas vezes você come a batata frita? Se você for ver, é todo dia.
Sim. Aí os 25%, né? Vão longe. Ô, doutora Valéria Baralli, o que o bom faz e o ruim afeta no nosso organismo, o colesterol? Então, é essa questão, né, de ter a capacidade de formar esta ferida dentro das artérias. O ruim faz a ferida. E o bom protege. E o bom limpa, Varre. protege. Inclusive, ele proporciona uma capa fibrosa que protege essa placa, né, de gordura de ateroma de se romper. Porque lembra que eu falei que tudo bem, se a gente estiver lá no meio do caminho. Então, uma é só o protuberância. infarto? Só tudo isso. Não. Infarto, Mas tá. o que mais pode A acontecer? gente tem que. É muitíssimo pertinente o que você está falando. Quando a gente fala em infarte do coração, em derrame cerebral, em uma trombose das pernas, uma gangrena, alguma coisa assim, a gente muitas vezes está falando de um negócio que se chama macrocirculação, que são as artérias que a gente vê, né? E quando você faz um cateterismo, uma tomografia encefálica de angiografia, que você vê lá, que a gente vê, né? Nos exames aparecem as artérias, nós estamos falando da macrocirculação. Não podemos esquecer do invisível, que se chama microcirculação. Uhum. Quem acaba realmente levando o nutriente para dentro da célula é a microcirculação. São os capilares. Esse invisível. São as invisíveis. Uhum. Que também sofrem os mesmíssimos problemas e são afetadas com as macro. Uhum. Então, às vezes, você olha, o paciente não tem nenhuma placa assim obstrutiva, mas você vê que a circulação, na hora que vai chegando no fim das artérias grandes, ela se demora a dissipar. Por quê? Porque ele não tem uma microcirculação adequada. Eficiente. Olha que interessante. Uma depende da outra. Sabe por que eu acho importante? Então, essa da microcirculação, a gente não tem como quantificar por imagem, por exame. E começa, o infarto, por exemplo, começa na micro ou não tem nada a ver? Pode começar na micro. Entendi. A pessoa vai tendo uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Por que o seu músculo não funciona bem? Nossa, você vê lá, puxa, mas o cateterismo, a coronária dele é ótima. Uhum. E o resto? E o resto? E como que isso está nutrindo a célula, se não tem Se não a chega via lá final, o se que não tem o precisa. capilar? Nossa, Aham. o buraco é mais embaixo. E eu acho também que sobrecarrega aquilo que você está tentando solucionar no macro, né? Eu Fica tudo realmente estava entupido, né? te ouvindo e ficando sensibilizada, porque essa semana mesmo eu conversei com alguém que estava falando sobre outro tema, mas correlato, pressão alta. É muito difícil a pessoa compreender ou se sensibilizar de que isso é grave, Gravíssimo, sim. é o invisível. Exato, e que assim, não é normal você estar cheio de placa e achar que tá tudo correndo bem. Não, você é uma bomba relógio. Ou eu tô exagerando? Não, É a isso gente mesmo? fala que é uma bomba relógio mesmo, vai explodir a qualquer momento. Vai, Porque ó, a incidência de morte cardiovascular É imensa, É é o que mais- mais mata é no mais alto que Brasil. câncer, não é? Ó, é mais alto que câncer. No mundo ocidental, a maior causa de morte por doenças são as doenças cardiovasculares. Uhum. Nas doenças cardiovasculares entram as doenças do coração, tipo infarte, e as doenças do cérebro, AVC. AVC. Uhum. Né? Não perde, empata com câncer de pulmão. Mas, gente, todo mundo tem medo de Covid, todo mundo tem medo, que é perigoso, sim, né? Claro. Mas, assim, ó, doenças cardiovasculares matam mais do que guerra, matam mais do que câncer, mata mais do que AIDS. Mas todo mundo vive como se tá tudo bem, assim. O meu colesterol tá ruim e tá tudo... Eu tenho uma cena Vida que eu tô segue, lembrando vida aqui que agora. segue. Que uma época eu tive a oportunidade de fazer um fellow
nos Estados Unidos, em Nova York, e teve um dia que eles iam falar especificamente de cardiopatia na mulher, que ela tem algumas nuances diferentes. A gente pode até marcar um dia aqui para vir falar sobre mulher, né? Então, a gente estava num auditório, todas as doutoras, né, assim e tal. Entrou a professora. Aí a professora olhou e falou assim, olhe para sua companheira ao lado, né? Aí todo mundo olha. Uma de vocês duas vai morrer do coração. Ai, que horror. Ai, que susto. 50% das mulheres. causas de morte nas mulheres é cardiovascular. Aí você fala... Que susto! Nossa, Nossa. aquela coisa impactante. Eu achei que de homem fosse. Então... Mas de mulher é mais silenciosa, não é? De mulher ela é mais silenciosa, tem sintomas um pouco diferentes e ela acomete as mulheres 10 anos mais tarde. O homem tem o início mesmo, assim, de 55, 60. A mulher é 65, 70. São 10 anos mais tarde, mas mata também. O que mais mata a mulher são doenças cardiovasculares, não é o câncer de mama. Olha, Nossa. muito valioso saber disso. Meninas, eu vou pedir um ajuste nosso aqui. A gente tem uma aula ainda para ter hoje e eu quero chegar a muitas perguntas importantes. Então, nós vamos dar uma dinamizada. Eu já fiz a minha, acho que é você agora, Duda. E nós vamos focar, Tá, porque eu a gente também está com a doutora Valéria e eu preciso de respostas. Vamos lá. Bora lá. Colesterol ruim alto, o LDL e o triglicérides. Os dois altos têm alguma relação? Não tem? O que eles têm a ver? Até tem a ver. O triglicérides, ele é uma molécula... E fala o que é o É o triglicérides, triglicérides, né? vai. O triglicérides, como a própria palavra já fala, são três moléculas de glicerídeos. Glicerídeos vem de glicose, né? Só que é tudo aquilo que a gente come do carboidrato. Carboidrato, lembrar que fruta é carboidrato, verdura é carboidrato, massas, farináceas é carboidrato, bebida é carboidrato, né? Porque o álcool, na hora que entra no nosso organismo, vira glicose, né? Olha, até as frutas, hein, gente? Frutas. Uhum. É tudo. Mas tudo bem. A gente Faz também parte da precisa nutrição, disso. sim, né? sim. Aí, quando você come em excesso, o organismo guarda. Porque ele está feito aqui para assegurar a nossa sobrevivência. Nós temos que ter O reserva, estoque. né? E ele guarda essa reserva na forma desse glicerol, que chama triglicérides, que seria uma gordura formada de glicose. E uma parte disso, o fígado também usa para transformar em LDL colesterol. Entendi. Então, Tem uma associação. Então, se o de fato. triglicérides está alto, eu tô ferrado. Ele eu posso falar que é 100% da alimentação. Não Não. só. Não só 100% da alimentação. Ele tem muito a ver também com o metabolismo da insulina. E por isso também você menciona essa Mas, questão do por diabetes. exemplo, o triglicérides tem um pouco mais a ver com a alimentação. Se você realmente... Você consegue Logicamente- controlar mais, É. né? Tem gente que tem as doenças, né, das hipertrigliceridemias e tal, aí já é outra Outra coisa. Uhum. Mas realmente, assim, o que a gente faz quando tem um paciente que tem um triglicérides muito elevado, a primeira medida é Cortar tudo. orientação nutricional e Uhum. atividade física. E depois disso você vê o que fica, né, Tá. para poder modular. Ajustar. É. Perfeito. Ô, doutora Valéria, todo descontrole do colesterol tem que ser tratado? Todo... Qual é a primeira providência? Bom, primeira providência. Sempre você ver, porque é outra coisa que até a gente já tinha discutido, né? A questão. Não é porque você é magro que você é saudável. Magra falsa. E às vezes você é magro, mas tem um metabolismo super ruim. Eu tenho pacientes que são magros e que têm triglicérides altíssimos, que têm colesterol altíssimos, porque é metabólico também, né? Tem que ser tratado? Tem que ser tratado, né? Então, sempre começando, via de regra, que a gente fala, né, de
mudança de hábitos de vida, estilo de vida. E se não chegarmos nas metas, num denominador adequado, precisa sim tomar uma medicação. tomar medicamento, Tomar medicação. né? E o fato de se tomar medicamentos, né, as estatinas, não é para começar a morrer, porque vai ter que tomar um negócio desse. Não, gente. A ciência veio com esses instrumentos e etc. para nos ajudar, Soluções. né? Também, vamos dizer, né? O outro lado também não dá certo. Eu vou tomar só esse comprimido aqui e faço o que eu quiser. Não. É um tratamento que inclui... Eu vou dizer todo. que quem faz o tratamento é o paciente. Uhum. Nós estamos aqui só como Orientação. professores, É. consultores. Uhum. E acho que tudo é um maquinário, né? É isso, com Um certeza. depende do... Quem faz a cura é o paciente. Ele tem que aderir ao tratamento. E quem trata é crônico, por exemplo, Crônico. colesterol alto. A não ser que uma você, coisa por pra exemplo, assim, sempre. olha, eu fui passar 6 meses fora do Brasil, ou fiz não sei o quê, eu tinha um ritmo de vida, de repente me aconteceu não sei o que lá, eu mudei completamente, engordei aí mais de 10% do meu peso, chega lá no consultório, tá tudo Estrupiado. ferrado. Aí você começa a colocar a casa em ordem e tal. Às vezes está tão estrupiado que você precisa entrar com alguma medicação, mas aquilo lá não era da pessoa. E ela vamos dizer, consegue... se regenera metabolicamente. e pode vida pra viver- frente, é. né? Uhum. Existe isso daí. Tá. O que, infelizmente, acaba acontecendo é que as pessoas que isso acontecem, elas não é assim, né? Foi um rio que passou na minha vida. Não, elas, infelizmente, tornaram-se com um tipo de vida não tão adequado e não querem largar daquilo. Entendi. Então, aí é o tratamento. Aí não É uma tem. condição crônica, É. então. De todo modo, tem que Agora, encarar tem assim. pessoas que seguem ritmos de vida adequados e etc., mas nasceram, ou vamos dizer, brincando assim, ó, nasceu com a perna torta, gente. Vai ter que Vai ter ter que atenção usar botinha, pra não sempre. tem jeito. Tá, É. tudo bem. Vai ter que usar bengala. Ô, doutora Valéria, as estatinas é uma opção, assim, acho que uma das principais opções como medicamento para tratamento, né? Isso. O que elas podem causar no nosso Então, organismo? As estatinas, elas são uma arma de 2 legumes, né? Porque a estatina, ela age numa enzima, né? Que trabalha a formação do colesterol que nós mesmos produzimos, né? E que, de repente, você tem um metabolismo que produz em demasia, mesmo que você não coma. Então, ele produz, porque eu já disse para vocês que o corpo precisa de Dessa gordura para fazer reparo celular, né? Bom, quando você toma a estatina, ela bloqueia lá uma das enzimas, né, da gênese, né, dessa formação do colesterol, e aí não produz, Uhum. né? E aí, teoricamente, vai se controlar. sendo controlado, né? Uhum. Se você não tem aquele nível de LDL circulando no teu organismo, você não tem substrato para entrar dentro da artéria, a sua chance de formar placa é menor, Sim. né? Isso é muito matemático. Ok. Bom, só que como toda droga, ela pode afetar um pouco a parte muscular. Dos maiores efeitos colaterais das estatinas é que elas podem dar dor muscular ou cansaço muscular. Às vezes você pergunta para o paciente, fadiga. Uhum. Assim, olha, você tem dor nas pernas, dor no músculo? Não, não tenho. O que eu tenho é cansaço, tenho fadiga. Então, às vezes cabe, né, a gente fala assim, ó, fica 10 dias sem tomar a estatina. Vamos ver se você melhora. Tem muita gente que melhora. Qual é o primeiro passo se o paciente realmente precisa? Se ele está tomando um tipo de estatina, porque hoje em dia tem vários tipos, né? Tem simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, pravastatina. Então, uma vasta opção são de uma estatinas. família grande, Aham. né?
E conforme cada uma delas, elas foram melhorando a eficácia e diminuindo os efeitos colaterais, né? Os nocivos. Mas também para cada um é cada um. Então, vamos supor que o paciente esteja tomando simvastatina e que esteja com esse tipo de sintoma. Você suspende por 10 dias e vê se melhorou. Então, acho que era dela. Uhum. Então, você vai e troca A medicação. a medicação por uma outra prima um pouco mais nova, com menos efeitos colaterais. E geralmente dá certo. Ou, hoje em dia, a gente também tem a opção, né, de fazer essa troca por outra estatina e associar um outro tipo de medicamento que se chama ezetimiba, que ele tem um mecanismo também de bloqueio do colesterol diferente das estatinas, que potencializam um e outro potencializam a ação, e também você chega na meta que você está preconizando para o paciente com menos efeitos colaterais. Ótimo. O problema que vem aí da estatina e da ezetimiba é que se acredita que as estatinas tenham um poder anti-inflamatório. Então, quando você usa ela numa dose alta, você está avisando prevenção do número, digamos assim, da produção. Só que ela tem uma ação na placa de desinflamação da placa. Ou seja, ela é mais completa e eficiente. Aí fica assim, mas será que não foi só porque diminuiu a quantidade de do colesterol? LDL? Uhum. Isso ainda está em estudo, doutora? Os estudos teoricamente falam que as estatinas têm esse efeito que se chama pleiotrópico, que é um efeito de anti-inflamação de placa. Uhum. Né? Então, isso daí, os estudos mostram isso. Só não sabe de onde. É por isso que ela é tão forte, né? Meu Deus, como Olha. ela é rainha mesmo. Então, para quem tem problema mesmo e não tem sintomas, efeitos colaterais que incapacitem a pessoa, usar a estatina na dose adequada. E não tem que ter medo, né? Não, você tem que ter medo de morrer de infarto, exato. né? Não tem opção, né? Ó, eu vou dar um recado antes. Minha pergunta, gente. Eu tô tão ansiosa pra fazer ela. Ó, Lá vem, senta que lá vem. antes de continuar, eu quero deixar um recado. Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho no YouTube pra acompanhar todos os episódios. Porque a gente parece que tá aprimorando, né? Cada vez só que sobe o nível. É pra isso que a gente tá aqui. Com certeza. Manda pra todo mundo, porque colesterol tem certeza que todo mundo tem tem Precisa alguém conversar. Na família, na né? família infarto, todo mundo conhece alguém. Infelizmente, nós não estamos falando que é a doença que mais mata no mundo. Então precisa assistir, gente, porque olha o tanto de conteúdo bom, Faz né? espalhar aí, gente, Ó, pelo amor de Deus. tem que- Eu vou né, também fazer diferente. uma Fala. pergunta, de todo mundo que Faça. está nos assistindo aí. Manda um oizinho para quem tem histórico familiar de doença cardiovascular. Nossa, ou muito derrame ou AVC. Vai Muito ter oi, bom oi, oi, isso. oi, oi, oi. É isso. Estamos esperando. Ó, É minha isso. pergunta agora. Eu sou fã da Coenzima Q10, né? Eu também. Eita! Por que? Eu falo sempre isso. Por que quem toma estatina tem que tomar Coenzima Q10? Então tá. Então, como eu comecei a falar, né, a estatina ela tem esses efeitos da mesma forma que ela bloqueia essa enzima para evitar a formação, né, do LDL colesterol. Essa enzima não existe só no metabolismo do colesterol. Ela existe no metabolismo muscular, e em outras funções do próprio fígado, né? Então, ela não é seletiva, né, só para isso. Então, ela acaba fazendo com que todas as células que dependam da acetilcoenzima A, que é a enzima que ela bloqueia, fique afetado. O que a coenzima Q10 faz? Ele vai lá e repõe aquilo que a estatina bloqueou, mas numa parte à frente da reação química que não vai inativar a questão do colesterol. Mas ela vai devolver para a célula os outros elementos que a estatina bloqueou. Porque se ela bloqueasse só o LDL, tá bom. É que ela acaba bloqueando isto e aquilo. Uhum. Então, ela repõe
aquilo que falta. E realmente, gente, olha, Então, é diminuindo os efeitos colaterais De da- forma da antecipada, saúde inclusive. celular, inclusive, que aí já é medicina celular mesmo. Que legal. Ela age na célula. Na célula. Né? Lá na... Assim como a estatina também age na célula, né? Vai lá no mecanismo biológico, bioquímico Aham. da célula, bloqueia uma enzima. Ela bloqueia essa enzima, não produz isso, mas também não produz um monte de outra coisa. E uma delas é a coenzima Q10. Uma delas é a coenzima Q10, que é fundamental para a vitalidade das células, todas. Não só célula do fígado, não célula do coração, todas. O nosso organismo inteiro é feito de células. Uhum. Então, você está dando comida Combustível pra para célula. todas. É, Né? cuidando de uma forma realmente diferente, precisa tomar, no mínimo, aí tem várias substâncias, né? Tem o biquinol, a coenzima quelada dividida, tem várias Várias formas de coenzima de Q10, né? coenzima Q10, mas no mínimo de 100 a 200, da forma mais simples, né? Que é a coenzima Q10 mesmo, 100 a Mais 200 conhecida. miligramas por dia. Agora, tem outras formas com maior biodisponibilidade e tudo mais, que aí Depende do paciente, da conversa com o paciente médico. e do quanto que a droga, né, o fármaco que tem a coenzima Q10 vai estar entregando para o seu organismo. Tá. Mas Muito Benefícios importante, gerais. né? E Muito chega importante. muita gente. A gente recebe muita receita de SUS, né? Que o paciente toma estatina. Ninguém complementa. Sem nenhum É casamento não, ali. e eu vou dizer uma pouco coisa que triste tinha que também para ser você. Tinha que ser quase junto. Protocolo, É, tinha que ser né? protocolo. Tinha que ser protocolo. E eu garanto para você que tem muitos profissionais que olham não a nossa sabe. receita e dão risada. É verdade. Nem sabem que isso não é que deveria nem ser. sabe, dá risada. Tá, É contestam assim, ó, mesmo. primeiro eles riem, depois eles copiam. Entendi. né? Mas é tão verdade que eu fiz uma... Não sei se pode falar nome, né? Nem sei. Uhum. Eu fiz uma pós na FAMERP, né? Que é a FAMERP é uma faculdade muito reconhecida, né? Sim, excelente. E o meu TCC eu defendi super, que foi análise de caso, né? E eu defendi super a coenzima Q10, o porquê de usar junto com quem tem colesterol alto, enfim. Que legal. E não sabiam. Não. Que bom que a gente tá mas aprendendo a aqui. beleza da E é um da hospital ciência é isso, reconhecido. abrir, né? Sim, É. exato. E tem já que você falou da coenzima Q10, que eu também adoro, tem uma outra coisa que eu adoro, que eu tenho certeza que vocês adoram também. O ômega. Minha Então, pronto, pode responder, doutora. Spoiler, pode fazer, Adriana. Por que tomar ômega, sendo que ele é um óleo? Gente, tô tomando óleo para colesterol. Gordura. É gordura. O que ele faz? É o fogo contra o fogo, né? Me Então, que é fala, fogo amigo. Exato. me fala desse ômega, doutora. Então, como a gente disse, né? Tem a gordura boa, gordura ruim. O ômega, ele é das gorduras necessárias que são anti-inflamatórias. E tem uma coisa muitíssimo interessante aqui. Tem uma parcela da população que, por si só, já ouviu falar e lê muito, tem acesso e tal, faz uso de ômega, né? Às vezes nem sabe por quê, Nem né? sabe por quê, mas ouviu falar que é bom, tá tomando. Tá, ok. É bom tomar ômega, mas não espere que você tomando ômega vá ver no seu exame laboratorial alguma mudança. O ômega muda e melhora a qualidade das moléculas. Porque tem um outro detalhe, vai além, um pouco mais embaixo. Eu, muito assim, a toque de caixa, falei para vocês, HDL é o herói, é bom, o LDL é o ladrão, é o ruim. Se você tiver muito LDL, a chance dele ir fazendo estragos no seu organismo é maior. Verdade. Tá, ok. O HDL é o que é o bom, é o que limpa, é o que varre, é o que deixa a parede da artéria faxinada. Tá. Ok. Só que para o LDL ser nocivo, ele precisa ser um LDL
oxidado. O que vem a ser um LDL oxidado? É um LDL inflamado, com chifre e dente. Quando você faz uso de ômega e algumas outras coisas, por exemplo, como atividade física, dieta, sono, controle do estresse, da hipertensão, do diabetes, o LDL não se oxida. Então, pode ser até que você tenha um número no seu exame que não é o tão desejado. Mas, molecularmente, ele não é tão ruim. Ele vai E fazer essa- menos mal. dele, E né? essa Você oxidação... tem, mas você cuida. Essa oxidação, Duda, ela entra naquele negócio do que a gente fala bastante para quem trabalha com medicina, né, celular individualizada, que é na metilação. Mas para o paciente entender... Para o paciente entender o seguinte: se você não tiver vitamina D adequada, se você não tiver magnésio adequado, se você não tiver cálcio adequado, se você não tiver vitamina C adequada, se você não tiver vitamina B12 adequada, se você não tiver adequado, o teu organismo não tem a capacidade de manter as suas moléculas não oxidadas. Ele enferruja. Oxidação é igual um ferrugem. Então, quando você usa esses outros componentes, você usa quase que fosse, né? Pode falar assim, um WD-40? É um lubrificante, né? Um lubrificante. Para o seu organismo como um todo. E você até vai ter LDL. Mas esse seu LDL, ele não tem a capacidade. O seu organismo está fazer muito aquilo. mais preparado para lidar com as adversidades. E o ômega Ele tem essa função. tem essa função. Vê se eu estou errada. Alguns pacientes, eles não entendem isso. Olha que a observação que eu faço. Coloca um implemento no sol, chuva, qualquer maquinário. Ele vai enferrujar. O ômega vem para fazer o teu maquinário funcionar. Exatamente. Ele é um lubrificante. É isso aí, gente. Olha, E, ômega. É muito importante porque, fora isso, ele tem uma ação anti-inflamatória Muito fabulosa. Fabulosa. A senhora falando, eu estava pensando na vitamina D. A gente tem ouvido muito falar. É benéfico também na questão do controle do colesterol? Tem uma relação? Do colesterol em si, do número, Não. Mas tem a ver com essa Indiretamente, lubrificação dessa geral. lubrificação e você evitar o processo de oxidação do LDL. Inclusive, para isso, por incrível que possa parecer, você sabe que a gente tem exame de laboratório que mede LDL oxidado? Eu não sabia. Não. Chama anti-LDL. Ai, que legal. Aqui em Rio Preto, os laboratórios fazem. Logicamente que os convênios não autorizam, mas não é um exame caro. Uhum. Então, por exemplo, quando tenho alguns pacientes que já estão em tratamento e que estão problema e que o número do... assim, faz tudo, suplementação, tem vida boa e tal, mas o número do LDL, Não tá né? bom. Aquilo que o paciente quer ver, não chega. Uhum. Então é interessante. Aí fala, né? ó, deixa eu ver o quanto desse teu LDL aqui é oxidado. Né? Porque se você tiver esse LDL aí, mas ele for vestido com a capinha do super-homem, Não tem tudo bem, problema. né? Então, qual que é a regra que a gente faz também? A pessoa tem que ter 30% só de LDL oxidado. Mais de 30% de LDL oxidado já é perigoso. Uhum. Né? Então, Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu também Nunca. não. Ô, Existe. doutora, a alimentação a gente já falou um pouco, a gente já... mas se quiser voltar, a gente volta. eu acho um ponto importante. Fala os alimentos prejudiciais, qual a relação com o colesterol. Tá, então vamos também, via de regra. Tá. Tudo aquilo que é gordura, que passa pelo processo de altas temperaturas, tipo fritura. Tá. O que acontece com a fritura? Ela desnatura a gordura e faz ela soltar um monte de componentes que as tornam gorduras inflamáveis, nocivas e saturadas. Essa gordura é a gordura que já entra no nosso organismo Ruim. ruim, inflamada. E aí,
ela vai só ativando Piorar. o nosso sistema imunológico, que já reconhece aquilo Nocivamente. como nocivo um e agressor. Então, ó, eu posso fazer... Lógico, gente, vamos assim, né? O ideal seria a gente cozinhar com pouco óleo, ou até um pouco de banha, né? Banha realmente é melhor. É igual, Igual. não é pior. Mas Tá. talvez a quantidade que se Então, utiliza é menor. Então, por exemplo, vamos também Aham. assim, ó. Se você usar uma colher de sopa de azeite de oliva, ou do próprio óleo de soja, de girassol, de milho. arroz, de milho. O canola nem tanto, porque o canola já é um óleo muito sintético, ele já é criado em laboratório, então ele entra naquela questão dos alimentos ultraprocessados. Legal Tá. isso. Então, de canola é o que você não indica comprar. Ao contrário, né, do que todas as... Voltando, né? É a ciência das verdades transitórias. A gente achava que aquilo lá ia ser uma maravilha. E não E é. viu que não é. Não viu. Por quê? Porque ele é muito sintético. Na hora que você põe ele dentro do seu organismo, o seu organismo não reconhece. aprendeu a reconhecer aquela célula, aquela molécula que não existe. Uhum. Ele reconhece as moléculas que existem aí Na no natureza. céu, no mar, na terra e no ar. E o canola não. O canola veio do laboratório. Tá. Uhum. Então, não sabe, Então, não. né? Ok. Mas os outros, sim. O ideal, é bacana a gente cozinhar com óleo de oliva. Nossa, maravilhoso, né? Só que isso é Cara, é impraticável, Impraticável. né? Mesmo se você falar assim, não, eu vou só cozinhar com óleo de oliva. Aí você pega, enche a frigideira de óleo de oliva e Satura. frita a batata. Não adianta Não adiantou nada. nada. Só jogou dinheiro fora. Só jogou dinheiro fora. Tá? Então, 1, 2 colheres de óleo, ou de qualquer óleo, azeite, ou até quiser um pouco de Soja. banha. Tá. Ou banha seria 1 colher só por panela. E você cozinhar. Agora, eu me lembro, né, antigamente, Só que cozinhava com a banha de gente... porco. E também era... A minha avó falava assim pra gente. Por exemplo, vai fazer um macarrão. Você coloca 1 dedo de óleo na panela. Meu Deus. E depois você vai Meu colocar... Deus. Era o quê? Era um mergulho. Nossa, Só que que- eles tinham outra realidade. Eles andavam horrores, Isso. eles dormiam bem. Não É. tinha salgadinho, Não bolacha. tinha alimentos Ultraprocessados. ultraprocessados. Exato. Tudo dos Que pacotinhos. olha, eu vou dizer pra vocês. Acho que é o vilão, né? Se a gente tiver que fazer um resumo final, Aham. Sim. o que é pior da alimentação para hipertensão, para diabetes, para colesterol, para doenças cardiovasculares, não é nem a gordura. É o bendito do Pacotinho. ultraprocessado. Que é Que todos, é, né? que Olha, tipo? por Aqueles que a exemplo- gente abre, pega lá no mercado, abre e põe na boca. Infelizmente, é aquele lanchinho que a gente acha que está Ah. mandando para as crianças, que seria o must. Aquele potinho assim de iogurte que já vem pronto, cheio de corante e açúcar. Mais o sanduichinho que já vem embaladinho assim, Aquele né? bolinho Uhum. prontinho, Bolinho pequenininho, né? bonitinho, recheadinho. As bolachas As todas. bolachas todas que Tudo já de vem. saquinho. Os né? snacks. Inclusive com os saquinhos, né, de alumínio. Exato. É, Pior ainda. É o conjunto. Não, nem Ai, mas fala. eu tenho um outro ponto. Eu tenho certeza que esses são os piores, porque eu concordo, doutora. O churrasco. Então, Porque assim, churrasco é, verdade. bom, gente, E né? todo Tirando... mundo gosta, Mas né? o ponto é, o brasileiro, qualquer, na medida do possível, assim, é churrasco não é só Não, uma vez por semana, a não. gente- É o tempo... Ó, mas o melhor é o churrasco com aquela gordurinha. Então, então. conta pra Então, gente o churrasco. então vamos lá. Você tá Você falou de oxidando. temperatura e Nossa. Mas gordura. nem tanto. Ah, O churrasco é melhor do que um pacotito, É. do que o porcarito. Pelo Tá. menos é comida, né? Porque é comida, é comida de Deus, Aham. comida de verdade. é carne, proteína. A gente A pode não até... ser o pão de alho, porque o pão de alho é É, saquinho. o pão de... é. É. Mas aí você pode até ou fazer o pão, vamos dizer, né? Chegaria ao cúmulo da gente fazer o pão em casa? Também não, mas assim, ó, tem os alimentos que são processados e os alimentos ultraprocessados. Os alimentos processados são os que a gente come mesmo, que a gente
já compra o queijo. O queijo é processado? É processado. Ele é feito. Mas ainda... Passa por um Não, processo. O pão que a gente compra na padaria, o pão francês, é processado? É. Ele foi Se feito. ele não for lotado dos estabilizantes, corante, conservante... Dos pães de forma que estão lá mês. Do pão de forma que está 1 mês e não mofa, né? Se for um pão desses básicos, tudo bem, gente. O que não dá é exatamente isso que você falou, Marcela. É assim, ó. É aquele pão que fica na prateleira. É que nem o sorvete que não derrete, né? Exato. O pão que fica 1 mês na prateleira, não acontece nada. Não é Nem normal. endurecer, não endurece. A comida que estraga, a comida que ela precisa no máximo, ela é perecível, é a comida que é boa pra gente comer. Então, o churrasco não vai matar. Ó, O o que churrasco mata, eu não vai- acho, é a quantidade. que você come, Ah. né? E dá pra fazer melhores escolhas, né? Assim, E, assim, sempre o abuso, né? Porque vai lá, É, come é até... a dose certa. Come até morrer, bebe até morrer. E, Nossa, ainda bem Exagero, que sem eu- limites. É, sem isso. limites. Equilíbrio, Ah, equilíbrio, né, taça. gente? né? Então, vamos falar agora de esporte? Oba, vamos lá. O porquê fazer um esporte? Por- Independente de ter o colesterol, mas eu acredito que quem tem colesterol tem que ser Bom, a gente tem que praticado em fazer maior... esportes por 2 grandes razões. Para a gente poder manter o nosso esqueleto, né? Porque nosso esqueleto depende de músculo e osso. Se a gente não tem músculo, se a gente não exercita, se a gente não contrai a musculatura, mesmo que você tenha cálcio, que você tenha vitamina D, é com a tração do músculo em cima do osso que se impregna o cálcio. Então, Sem exercício. não fixa. invariavelmente, após os 45, 50 anos, todos nós iniciamos um processo de descalcificação e de perda de massa muscular. Uhum. Então, o que eu até acredito é que, a partir de uma certa idade, não é nem fazer atividade física para ganhar músculo, é para não perder. Sim. É difícil. Eu penso Porque é isso difícil também, ganhar. já. É muito difícil. Perder de um dia para o outro. Então, eu falo assim, doutora, mas eu tô indo. Eu falo assim, nossa, filho, você não vê melhora, você ia ver a piora. É verdade. Precisa. Então, Uhum. dessa parte do nosso esqueleto. Uhum. E tem estudos cada vez mais saindo da preservação da cognição no Sim. idoso com o tanto de músculo que ele tem. Prevenção de demências. Prevenção de demência, o primeiro teste que a gente faz é se o Olha. paciente caminha, tem força nas pernas e senta e levanta sozinho, sem apoio. Que interessante isso. Nossa, então, Musculatura, necessário. então, né? Do ponto de exercício. vista cardiovascular, a gente entra de novo na questão de você consumir os excessos que você, por hora, possa ter abusado na sua alimentação. Né? Então, nós falamos que o triglicérides também se transforma em LDL Uhum. e que o triglicérides é a forma com que o nosso organismo guarda o carboidrato que a gente comeu. Quando a gente aperta assim as nossas gordelinhas, isso aqui é triglicérides, né? Tem nome agora. E aquela gordura também famigerada agora, né? Que é da cintura, que é a gordura abdominal, Aham. ela também é triglicérides. Tá. Nossa, tô ferrada. É a Né? Então, se a gente faz atividade física, fora assim que você melhora a resistência à insulina, aí é uma cascata. humor, É melhora interessante tudo, pensar, né? você falou, o HDL, ele faz esse sequestro da bagunça. A atividade física, ela entra, não necessariamente ela vai aumentar seu HDL, mas a função dela é exatamente essa, é recolher os excessos. Ela ajuda o HDL. Maravilha. Ela consome, né? Incrível. E aí a gente entra numa outra seara, que já entra na seara da resistência à insulina, porque a gente setorialmente divide colesterol, triglicérides, glicemia, glicose. Gente, mas é um combo, né? Lá dentro, É uma orquestra, Aham. todo mundo junto. e é por isso que tá sempre associado. Um Um leva o outro. é igual, diabetes, com igual pressão assistir alta. o filminho lá
da Disney, do cérebro. Divertidamente? Divertidamente. Aham. É tudo aquilo. Você faz um daquele lá do metabolismo, que é a mesma coisa. Ai, eu não assisti. A eu gente tô louca. separa só por didática, É, mas aqui dentro é tá tudo. tudo É do funcionando. jeito, não- É por isso que lá em casa, antigamente, né? Agora já mudou. Era isso, era diabetes, pressão alta, triglicérides e colesterol descontrolado. Era o trio, entendeu? porque- Era... Misericórdia. Hoje em dia, Agora tá tudo bem. modernamente Melhorando. falando, a gente fala de um problema metabólico. Uhum. Ô, doutora Valéria Perfeito. Barrali, por isso que é importante o paciente ser atendido como único, né? A individualização. Para entender o que está acontecendo ali porque naquele às vezes o organismo. meu colesterol é alto por conta de vários fatores e o seu Sim. tem que ser olhado de Sim, uma forma sim. única, né? E o paciente tem que nos ajudar a chegar nisso daí, Uhum. né? Saber entender, né? Saber entender que não basta só tomar o comprimido. Sim. Também não tomar o comprimido também não... Opa, voou. Pode deixar, depois a gente pega. Também não tomar também não vai ser a solução. É porque eu vou só fazer isso. Vamos ver se você fazendo só isso, todo o estrago que já foi feito no seu organismo se vai dar. Por isso que a responsabilidade é de todos. É né? conjunta, é paciente. é comungada. médico. É. Né? É de todos. Doutora, a gente está indo para o fim mesmo. Ai, Oh, mas que já! Passa muito rápido. Aí vocês me convidam de novo. Isso, porque queremos eu falar ficaria sobre aqui, saúde cardiovascular Ó, das mulheres, mulheres. amei. Com certeza, com E certeza. fiquei preocupada, viu? Ó. Eu não queria deixar de comentar sobre a questão do álcool e do cigarro. Uhum. Por que é que eles afetam diretamente? Qual que é a relação do Bom, colesterol com essas questões? O álcool afeta diretamente, porque na hora que você ingere, ele tem calorias que a gente chama, né, as vazias, que é só Carboidrato. glicose. Glicose. Que é o carboidrato, ainda pode ter outras frutose. Não, ele é só o ruim junto com o tóxico, né? Que é o álcool, o etanol, que também vai inflamando, já dá uma martelada assim nas células do fígado, que são elas que processam tudo isso daí, então já entra aquela gordura, aquele triglicérides, aquela glicose para ela processar, e ela já tá bêbada, então você imagina de que jeito que ela vai empacotar isso daí, Tá. né? Então aí há um acúmulo maior, vamos dizer assim, do triglicérides, né? Porque você usou aquele negócio super hiper vazio, o triglicérides também se transforma em LDL colesterol e tá feita a festa. Certo. O cigarro é porque ele é nocivo do ponto de vista inflamatório. Nosso organismo também não está acostumado com aquilo. Então, cada vez que você fuma e bafora, você está colocando um monte de antígenos, de substâncias que o seu organismo não reconhece. E ele faz o quê quando ele não reconhece? Todo mundo já sabe também essa historinha. Na hora que vem algum corpo estranho, ele produz anticorpos, aciona o sistema imunológico para combater aquilo. Sim. Então, é aquela coisa, a inflamação crônica. Não Nunca sai vai daquela parar. posição. Todo dia é o verdadeiro cutucar a ferida. Isso Chega é uma hora essa que- analogia que você zanga. começou fazendo é maravilhosa. Tudo isso é sobre criar machucados nas nossas células, vasos, enfim. Exatamente. Então, tudo isso aí Elas tá vão ficando comprometendo. escarificadas, né? Ficando tudo machucado. Ô, doutor, tô eu vendo. já ouvi falar que o álcool, ele endurece a artéria. Talvez poderia falar dessa exatamente, questão de não, né? endurecer a artéria, porque ela vai ficando mais cheia de Entendi. plaquinhas e de Não poeiras, de necessariamente placa. o álcool. É tudo. Sim. É um conjunto, né? Agora, tem essa história, que eu acho que vale muito a pena falar, daquela história assim, de que uma taça de vinho por dia é bom, é benéfico Protege, ao coração, né? até pode ser que sim. Mas essa taça de vinho são 50 ml de vinho. Isso daqui tem 200, 250. 50 ml de vinho é uma xícara de café. Uhum. Ninguém bebe. Quem que bebe 50 ml de vinho? Você bebe 3, 4. Seria um cálicezinho para abrir o apetite, no máximo. Por exemplo, eu também já estagiei na França. E é muito legal essa questão de costumes, né? Na França,
tanto no almoço quanto na janta, Toma um cálice. vem o cálice, que é que nem um cálice desses de licor, da gente, de vinho, Uhum. para os pacientes. Aí você olha Toda refeição. toda a refeição. Para os hospital. pacientes. No hospital. É, Que loucura. Ó, que cultura, hein? Certo. E aí? é deles. É. Aham. E toma. E é aquele tanto, gente. É que nem você comer um bombom por dia. Aham. Ai, eu tinha uma paciente que era uma fofa, magrinha, né? Morreu velhinha e tudo mais. E ela falava que todo dia antes de dormir ela comia um bombom. Mas era um. Eu falei, e se eu pudesse comer um bombom, eu como a caixa. Ela passou a vida É. podendo, né? Mas via de regra a gente não pode. Porque quem come um bis? Ninguém. Não come, você Você come a caixa inteira. Exatamente. Gente, tudo é a dose, É. né? A Ô, quantidade. doutora, eu vou nossa. fazer um bate-bola aqui com você. Vamos lá. É pra fechar, né, Duda? É, pra fechar. Você vai falar se é verdade ou mentira e pode até comentar, porque a gente é curiosa, a gente quer saber. Nossa, vocês desligam o microfone, que essa doutora não para de falar. Ó, pessoas magras não têm colesterol alto. Mentira! Yes. Tem sim, depende do metabolismo e de tudo que ela faz com a magreza dela. O colesterol alto nem sempre gera sintomas. Isso é total verdade. Ele não gera sintomas. O primeiro sintoma pode ser um infarto ou um AVC. Nossa, não dá Que tempo. já tá lá. Já entupiu. Eu preciso fazer Ele é uma pergunta silencioso, rapidinho. né? Uma vez eu ouvi alguém falando sobre bolinhas amareladas, Isso pode ter. mas não significa que Chama... esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Acúmulo de colesterol na pele. Mas não é pra esperar que isso aconteça. Se tá aparecendo Não. na pele desse jeito é porque já tá Nossa. entupido, Eu nem não? vi. Mas é o corpo Isso. inteiro? Não, geralmente assim, na Não sei. face, no rosto. Se nas tá nesse mãos. jeito, é porque lá dentro, então... Sempre lá dentro, viu? Isso Não. é uma doença muito mais até da pele. Ok. Isso daí sim. Nem todo mundo que tem isso, daqui a pouco eu lembro o nome. Relacionado Tá à relacionado com o colesterol alto e nocivo no sangue. Tá, Não. então. beleza. Ó, Tá. mulheres sofrem mais com colesterol alto, tanto por causa de anticoncepcionais e tanto pela menopausa. Não. Vamos dizer. A menopausa, quando a gente entra na menopausa, você perde a proteção hormonal que você tinha até então. Uhum. Mas isso não significa Que é por que vai ter um distúrbio metabólico? Vai. Mas o homem também tem porque o homem também tem andropausa e é menos divulgado, mas seria igual. É o processo de envelhecimento, né? Tá. Não tem jeito. Ovo é o grande vilão da dieta quando o assunto é colesterol? Então o ovo agora tá em alta, né? Então, vocês já a gente viram até faz com aquela, ovo? aquela piada, né? Do ovo falando pro glúten Não. e pra lactose. Conta, não. Não chora não. Essa fase passa, você vai ver tudo que fizeram comigo, né? Não é. Não, né? Bom, mas vamos lá, Tá. né? Tem gente que come ovo e não abala o colesterol. Tem gente que come ovo e eleva o colesterol. Agora eu também tenho paciente, os atletas e tudo mais, 14, 20, sei lá, 30 isso? ovo Uma por cartela. dia. É muito, né? Aí, eu particularmente tenho no meu consultório pessoas que foram lá, que são atletas praticamente, que ingerem essa quantidade fabulosa de ovo por dia e que o colesterol deles está bem abalado. Só que eu também tenho que confessar que essas pessoas também usam anabolizantes, né? Tá. Aí é outro. Geralmente aquilo ali pode estar acontecendo e vai afetar tudo. Aí é também uma mistura boa, né? Uhum. O que vem a ser hormônio anabolizante? O anabolismo é alguma coisa que faz o seu organismo guardar. Então, ele vai guardar, não só músculo, como tudo que você ingerir. Então, a chance Colesterol de é um ter- deles. Colesterol é um deles, né? Então, coitado, o ovo... Ele é só, É só o um alimento. tudo bem, vamos dizer assim, já que a gente quer, né, não deixar ele totalmente de fora aí dessa moda, o ovo frito seria um pouco pior, né? Porque você já tá Claro. fritando, já vai naquela história de que você vai estar aumentando muito a temperatura da gordura que você está fritando, Saturando. né? saturando.
Agora, se você pegar ele cozidinho, Um misturar com omelete. creme de Omelete. ricota, É. batidinho, fazer uma Põe um tomate pastinha. aí. De manhã, tá uma bom. fonte de Uma proteína. Tá tapioquinha. tudo As bem. fibras Modo aí, uma geral. couve, não sei Ai, o quê. maravilha. Gente, eu Ai, ficaria Quanta- aqui a tarde Gente, inteira. esse assunto realmente é sensacional. Olha, e né? ainda, eu não é por nada não, mas deu pra perceber que eu amo, né, falar sobre isso. Saúde do coração. Então, Mas E é um muito assunto- desafiador. Aham. É muito desafiador. E eu gostaria de deixar uma última mensagem muito prática para vocês. Consultem os seus médicos. Não precisa pirar, sair arrancando os fios de cabelo se tiver um colesterol um pouco mais alto. Tem como ser tratado. Tem como, se pura e simplesmente com mudanças de hábitos de vida não der. Tem medicamento para se tomar. Tem suplementação para fazer, né, para evitar outros problemas, como a coenzima Q10 que a gente citou, que ela minimiza os efeitos deletérios que as estatinas causariam. Tem o ômega, que melhora a qualidade da sua molécula. Tem os outras suplementações que vão fazer o seu organismo se colocar uma armadura melhor para que você se mantenha estável e saudável. Eu acho que a mensagem é do cuide-se, né? E mexa-se. Maravilhoso. E Sempre, coma né? comidas de Deus, né? Não comidas industrializadas o gente. máximo possível, né? Se você perguntar para mim se na minha casa não entra nenhum pão de queijo, se não entra nenhum biscoito e tudo mais, tô mentindo, mas no dia a dia a gente tenta fazer aquela coisa doméstica vigiar, e caseira né? mesmo. Perfeito. É o arroz, o feijão, uma carne, uma salada, Os uma legumes, fruta e tudo mais. Perfeito. A gente vai comer Aquela brigadeiro? comidinha Vai, gostosa, mas não é né? todo dia. É isso Exato. mesmo. Aí Maravilha! realmente, Vamos Eu ter que amei. terminar. Que honra! Mais uma Ai. vez, muito obrigada. Assim, extremamente didática, muito comunicativa, Mas facílimo. espera que tem presente. Então entrega. Ai, Entregue já. meu Deus, que delícia! É pra voltar Nossa! mesmo. A gente fala que é pra voltar. Vocês são umas queridas. Amamos muito. delícia, viu? Vamos ver se você gosta. Opa! Então, abre Ai, pra olha, gente. adoro o seu bom gosto. Estamos falando de mulheres chiques aqui É. nessa mesa, gente. Doutora, Olha isso só. daí é uma linha que a gente acabou de lançar, Pode né, abrir? Felipe? Presença. Pode. Então, Ai, vamos que ver. lindas embalagens também, É né? o lançamento da essa- Manipulare. Essas minhas amigas são muito chiques, Muito né? bom Fala a verdade. gosto. Deixa eu te Vai, vamos ajudar. abrir. Vamos Opa, lá, vamos lá. gente. A gente desenvolveu a essência, então é um cheirinho só nosso. É personalizado É mesmo, assim, é Olha próprio isso de- aqui. da Ai, que farmácia. delícia! Que lindo! A vela, Opa! Sente o é, rose. o cheiro. Vamos ver Que aqui. delícia! Posso, doutora? Dá Pode, licença. deve. Hum. Esse é o home spray. Ai, que Spray. linda a embalagem E também. esse é o difusor. Olha, eu já vou até... Discreta, É. elegante. Ai, que Gostei. olha. Chique, É. combina Que é com uma você. delícia. Combina. Olha, chique! Queridos, nós vamos E então esse daqui é o fechando. difusor. Esse é o difusor. Ai, doutora, as Nesse varetinhas. clima de festa, Ó, as né, varetinhas estão gente? aqui, tá? Nossa, gente, uma delícia, viu? Pode me chamar mais. Mas chamaremos, já está chamada, tá registrado, Não, vamos e ter a- muita E a gente oportunidade. queria agradecer, assim, o teu tempo tão precioso. Isso. Você corre tanto e disponibilizar Não, mas esse isso- tempo para esse público maravilhoso que precisava ouvir Com certeza. isso. E com olha, certeza. eu deixo aqui uma dica, não, um recado. Se vocês mandarem perguntas e tudo mais, eu falo para vocês me encaminharem. Pode deixar. E à medida do possível a gente responde. Agradecemos. Sim, não tem problema não. maior prazer. Aproveita, gente. Ai, que Aproveita. Gente, a Esse tempo é doutora precioso. Valéria, eu falei antes, ela é uma enciclopédia ambulante. maravilhoso. meu E Deus toda do céu. vez que eu vejo ela falar, é uma aula. Mas é, muito bom. Muito obrigada Ai, que mais bom. uma vez. Queridos, então a gente fecha assim o nosso Conexão Saúde de hoje, te esperando já em 18 de fevereiro. Vamos ter mais um tema maravilhoso. Olha só, nós vamos falar sobre o poder dos suplementos de vitaminas e minerais em tratamento psiquiátrico. Nossa, Ai, Marcela. fantástico. Assim fantástico, como hein? hoje a gente abriu, eu pelo menos descobri Fabuloso. várias coisas a respeito de colesterol que eu não fazia nem ideia. Tem muita coisa para aprender também no nosso próximo Conexão Saúde. Ah, Então segue a gente, @Conexão Saúde Cast, né?
lá no Instagram, a gente está mais próximo. Pode mandar as perguntas para a doutora Valéria, ela já se dispôs. Aproveitem isso, é uma oportunidade única. E claro, deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha, segue o canal, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá bom? Isso aí. Ó, Um beijo e até a beijo. próxima.